Hoje eu quero falar uma coisa muito importante para você. Você já percebeu que em alguns momentos do dia pensar cansa mais do que um esforço físico? E você até tenta continuar, mas o raciocínio vai ficando lento e a tomada de decisão que a gente tem que fazer no dia começa a travar. A nossa mente parece travar tudo. Bom, quero te falar que isso não é uma falta de capacidade sua. Isso é a fadiga mental. Bom, e hoje eu vou te explicar como esse ciclo se forma no seu cérebro e principalmente como você pode interromper antes que ele te destrua, antes que destrua a sua produtividade e a sua clareza mental. Bom, eu sou Henrique Carvalho, eu sou neuroeducador e seja bem-vindo ao canal Luz e Saber. Bom, o meu trabalho aqui é traduzir a neurociência em desempenho real, falando a neurociência para a vida real. E a gente aqui fala para educadores, professores, empresários, profissionais liberais, ou seja, falamos para as pessoas que precisam usar a mente como uma ferramenta de trabalho. Porque entender a fadiga mental é o ponto-chave, é o principal ponto. Porque a maioria das vezes você ignora esse fato, ignora o que é fadiga mental. Então eu quero aqui fazer um alerta e explicar como isso pode, comprometer o seu dia. Fadiga mental, ela não é um cansaço físico. Você pode até ficar sentado, sem esforço corporal, mas mesmo assim você pode se sentir totalmente esgotado. E a fadiga mental, ela acontece quando o seu cérebro mantém níveis elevados de esforço cognitivo e por um tempo prolongado. Bom, isso acontece no nosso cérebro, especialmente no córtex pré-frontal, que é a região responsável pelo seu foco, pelo seu planejamento, pela sua tomada de decisão e pelo seu autocontrole. Então, quando o seu cérebro ele entra em fadiga mental, todo o seu desempenho cai junto. O problema aí não é você se cansar, o problema não é você perceber que está cansado, não é isso. Esse ciclo ele começa quando você tem altas exigências cognitivas e você faz pouca pausa real no seu trabalho. Quando você realiza uma manutenção forçada do foco, com o tempo o seu cérebro ele vai reduzir a sua capacidade. E a sua atenção vai cair, não adianta você forçar o foco em algo. Eu já falei no vídeo anterior que o foco é cíclico, ele dura aí de 60 a 90 minutos, isso dependendo do indivíduo e do seu organismo. Então, se você forçar, não adianta forçar que a sua atenção vai cair. Quando o ciclo se fecha, ele vai cair, ele precisa de pausa, de descanso. Isso vai comprometer sua memória de trabalho, sua memória vai falhar. E o erro vai aumentar. Você não quer errar, mas nesse ponto você vai cada vez errando mais. Bom, mas o que faz? O que fazer numa situação dessa? Porque quando isso acontece, a pessoa tende a se cobrar mais, a se forçar mais. E não é isso que vai resolver o seu problema. Você tem que saber como fechar esse ciclo. Você tem que saber que a fadiga mental ela não é como uma dor. Quando você topa o dedão do pé numa quina, quando você machuca. Não, a fadiga mental ela vem através de comportamento. Então, para você saber como é que está o seu nível de fadiga, é só você reparar no seu dia a dia. Procrastinação é um sinal. A irritabilidade com coisas pequenas, com coisas sem sentidos, é um outro sinal muito claro. Dificuldade de decidir coisas simples no seu dia também é um sinal, e um outro muito forte que é a busca de estímulos rápidos. Sair daquela situação, se distrair com o celular, se distrair com outra atividade que não é o seu foco, isso também é um sinal de fadiga mental. Bom, eu quero te falar que isso não é um defeito, de forma alguma. Isso são sinais de sobrecarga neural. Bom, a neurociência ela nos mostra que o cérebro ele trabalha em ciclos, como eu falei da questão do foco. Então, você tem um ciclo de recuperação, um ciclo de foco. Então, quando você negligencia um ciclo de recuperação, o seu cérebro ele entra em déficit, que é um déficit cognitivo.
Isso não vai se resolver com uma motivação, com uma distração rápida. Não, isso se resolve com estratégia biológica. Então, interromper a fadiga mental é o seu primeiro ponto. Interromper a fadiga mental não é parar tudo, não é largar tudo e sair correndo. Não, é saber quando pausar, né, e como pausar. Né? Realize pausas curtas, sem muito estímulos, né? Faça movimentos leves. Se você viu que você está se movimentando muito rápido, se você está muito ofegante, faça uma pausa, comece com movimentos mais lentos, corporais, trabalhe a sua respiração, isso vai fazer toda a diferença. Né? Uma coisa também muito importante é o silêncio cognitivo. Bom, uma vez alguém falou para mim, se você não consegue ficar em silêncio consigo mesmo, você não é uma boa companhia para você mesmo. Então, o silêncio cognitivo, você parar um pouquinho, né, a apreciar as coisas, sentir um pouco de paz, para depois retomar o trabalho, isso faz a diferença. Então, isso são estratégias que vai permitir o seu cérebro se recuperar e aumentar a sua eficiência, né? A eficiência da produtividade, a sua performance. Porque muitas pessoas acham que alta performance é trabalhar excessivamente, é trabalhar rápido demais, e não é isso. Alta performance não é trabalhar até a exaustão, é saber parar antes da exaustão. Porque pessoas produtivas, elas não têm mais energia do que as outras, elas não estão ligadas na tomada, né? A diferença é que as pessoas produtivas, elas sabem gerenciar melhor a energia que têm. Isso faz a diferença. E elas entendem que isso é um ciclo, né? E se ela deixar aquilo, né, prolongar, se ela não olhar para dentro de si, vai acontecer a fadiga mental. Então você tem que entender isso antes que ela comece. Antes que comece esse ciclo de fadiga mental, você tem que entender que você tem que fazer um ciclo de recuperação. Isso vai fazer toda a diferença no seu dia. Comece fazendo isso. Bom, agora eu quero fazer uma pergunta interessante para você. Bom, dentro do seu dia, dentro desses sinais que eu falei, comenta aqui coloca nos nossos comentários aqui embaixo, qual que é esse comportamento que aparece para você. Né? Coloca esse comportamento que é mais presente quando você sente que as coisas não estão indo como deveriam ser. Né? Então coloque no nosso comentário, vai ser um prazer conversar, entender um pouquinho melhor de você. Bom, e no próximo vídeo eu vou explicar para você por que você esquece as tarefas, por que você esquece nomes, por que você esquece compromisso. E como a neurociência, ela pode ajudar a você a recuperar a sua memória funcional. Bom, se você gostou, se isso faz sentido para você, né, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para você continuar recebendo nossos vídeos e a gente vir aqui bater esse papo legal, né, passar essas informações para você, né, entender um pouquinho você que está aí do outro lado. É sempre muito produtivo a gente entender um pouquinho melhor quem está caminhando com a gente. Então, muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo. Até lá!